Tudo se discute no Brasil, a imagem nazarena de Tiradentes, a cena de Dom Pedro I às margens do Ipiranga, ou o Marechal Deodoro, monarquista, que não sabia que, ao depor Dom Pedro II, estava proclamando a República. Quer dizer, isso porque a semana de 22, até hoje, continua sendo contestada por alguns, né? Mas vale tudo, menos questionar a Semana da Arte de 22. Não se pode mais duvidar de que a semana foi o marco zero da cultura brasileira. Tudo que aconteceu de Pero Vaz de Caminha a Machado de Assis não passou de um aquecimento. A semana enterrou o parnasianismo, liquidou o soneto e desmoralizou os pronomes bem colocados. Foi uma semana de 3 noites, mais exatamente uma soirée, uma matinê e outra soirée, mas suas consequências estão sendo estudadas até hoje. Se temos algum, primeiro tenho que dizer para vocês, por questões de história minha, pessoal, e estudei num colégio de freira, onde não se privilegiava a literatura brasileira. Depois, foi Dona Helena, 17 anos, estudando em francês, aí também a literatura brasileira ausente. E eu estou descobrindo muita coisa agora que eu desconhecia, envergonhadamente confesso, e, inclusive, o Mário de Andrade. É fantástico, mocinho. Mocinho é fantástico. Fantástico. Né? Verdade. Então, vi o filme Macunaíma, gostei, né? Otelo lá, maravilhosamente bem interpretado, e agora com os contos do Mário de Andrade, que é o ícone do movimento modernista. É autor de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, que é uma coisa difícil de ser feita, né? Onde o herói é sem caráter. É bem verdade que o Musil já tinha escrito Um Homem Sem Qualidades, né? Escreveu no final do século XIX, mas, de qualquer forma, é uma obra de arte da maior grandeza. Macunaíma, que foi publicado em 1928. Mário dedicou a vida a escrever sobre os mais diversos temas. Devotado a um projeto literário de vasta abrangência, moveu-se com desenvoltura pela música, pelo folclore, pelas artes plásticas, pelo cinema, pela poesia e pela prosa de ficção. Quer dizer, não é pouco. Incansável, ele revisitava seus textos, estudava-os, modificando-os frequentemente. Em 1925, ele chegou a escrever para Manuel Bandeira, afirmando que nunca haveria de produzir a obra definitiva. Ele sempre relia e alterava, quando achava necessário. Talvez essa característica, a fronteira entre a insatisfação e o perfeccionismo, seja a marca dos grandes escritores. E talvez, por isso, seja tão difícil selecionar seus textos mais significativos ou supostamente melhores. Ele brinda o leitor com histórias especialmente saborosas. Mas, diante dessa dificuldade, eu li o livro de contos dele, e aí acabei... Deixa eu ir um pouquinho mais à frente. Então, o que é? Ele brinda o leitor com histórias especialmente saborosas. O sabor da boa escrita, de repente, de repente começa a engasgar, mas vamos lá. O sabor da boa escrita está justamente no improvável, na não intenção e no absurdo. Ele ensina, Mário, que o bom escritor tem que ser generoso,
saber entregar e sair de cena, para que o leitor e o texto se relacionem independente dele. E aí, inicialmente, a vontade era de falar sobre vários, mas eu escolhi o conto que se chama Feliz Natal. É um exemplo do que é ser um bom escritor. A história é mais ou menos a seguinte: alguém daqui já leu? Eu. Já leu. Então, né, vai ser surpreendida. Então, nesse conto Feliz Natal, ele conta a história de um judeu que, no dia de Natal, né, começa a percorrer a cidade cheia de festejos, na rua, multidão, em cada casa ele observa aquela coisa festiva, alegre e, de certa forma, um pouco tumultuada. E este judeu, com uma pastinha na mão, percorrendo esses festejos, ele uma hora é empurrado, outra hora porque ele está maltrapilho, então ele é maltratado, injuriado, e até que num determinado momento ele perde a pasta dele, continua sendo empurrado por todos, e num determinado tumulto ele acaba caindo e sendo massacrado e morto. E aí, aquela cena aqui de espanto, o que houve? Nada de muito importante, né? E, momentos depois, descobrem a pasta. O que tem na pasta? Uma coroa de espinho sangrenta e 4 cravos. É assim que ele termina o conto. Quer dizer, então, essa figura, né, que ele coloca no centro de São Paulo. E inicialmente, eu digo assim, por que já começa nomeando um judeu? Né? Não podia imaginar como é que seria a conclusão do conto. Mas a coisa não para por aí. Eu frequentei durante muito tempo Zé Rubem Fonseca e Ateia, né, que é um grande escritor brasileiro, que também escreveu um livro e um conto que levava Feliz Ano Novo. Aqui, o do Mário é Feliz Natal. E eu não posso não fazer uma relação de Feliz Natal com a obra do Rubem Fonseca, que era Feliz Ano Novo. O que é o conto do Rubem Fonseca conta? É que, numa passagem de ano, uma família está reunida no Alto da Boa Vista, quando chega... Como? Tinha travado, mas já destravou. Tá. Não, tá ok. Quando chega um grupo de marginais e bandidos, invadem a casa, isso o conto do Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo. E aí eles defecam em cima da cama, estupram as pessoas, é aquela devastação. E o nome do conto é Feliz Ano Novo. Então, eu não posso não imaginar que não seja uma paródia, né, que o Rubem Fonseca fez do livro do Mário. Do conto. Do conto. Os dois são contos, tanto o conto do Rubem Fonseca quanto do Mário. Que mais? Não deixa de ser uma paródia do conto do Mário 50 anos depois. Há acontecimentos que parecem fundamentais, retumbantes, e logo ficam esquecidos, sem deixar sinal, enquanto outros, que não são percebidos ou parecem simples episódios inconsequentes, deixam marcas indeléveis. Devia ser o caso da semana, na época que vem deixando até hoje vínculos profundos. O que parecia divertissement na época de 22, ou provocação, era prova de que o país estava farto de fórmulas gastas e precisava redescobrir-se.
A contar da explosão desarticulada do modernismo, supera-se a consciência ingênua, supera-se não é supera-se, aqui substitui-se a consciência ingênua pela consciência crítica. Se teve oh, meu Deus, eu vou, de repente, entra a censura, vamos lá. Se houve um aspecto iconoclasta, quer dizer, de destruir tudo, porque essa é a imagem que passa, muitas vezes, que eles vêm para eles vêm para destruir. Não é verdade. Sim, tinha uma posição iconoclasta de vários valores, e de uma certa ingenuidade, de uma certa inocência, né? De copiar o que era feito pelos autores europeus, isso sim, mas eles vão construir muito mais do que destruir. É certo, o certo é que se impõe pelo que realizou. De fato, os modernistas sentiam o Brasil e queriam renová-lo, livre das importações de gosto duvidoso e que não se ajustavam à sua realidade. Não importa a lembrança de que os expoentes modernistas eram europeizados, sofriam influências estrangeiras, sim, trazendo novidades por outros fabricados. Sim, eles conheciam a cultura europeia, mas eles estavam recusando a imitação disto, né? E até eles mesmos sabiam que o que estava sendo feito até então era uma cópia, né, do que estava sendo produzido na Europa. Mas o que conta, de fato, é que eles desejavam dar novo alento a uma cultura que lhe parecia esclerosada, e era esclerosada. Eles queriam, a posição deles era que eles conseguissem colocar o país a par do que se passava de novo no mundo, não copiando o velho. Se traziam fórmulas importadas para combater fórmulas importadas, tinham o mérito de trazer algo diferente e que era eficaz. A ideia de uma cultura autóctone não existe, nativa não existe, ela é toda feita de outras culturas. O classicismo, o romantismo, o realismo, o parnasianismo e o simbólico, como o tomismo, São Tomás de Aquino, né? O evolucionismo, o positivismo, o liberalismo e outras formas artísticas, filosóficas e políticas eram adotadas aqui e sempre tiveram sua razão de ser, porque era o que existia como forma de pensamento. Seus autores e expoentes brasileiros não devem ser acusados de estrangeiros ou alienados, uma vez que o que os animava a construção de um Brasil em dia com o mundo, na tentativa de superar o quadro já antigo e esgotado. Daí a importância dos expoentes de todas essas escolas que deram contribuições e que contribuíram para um Brasil em consonância com a sua época. O modernismo foi mais construtor que destruidor. De fato, seus seguidores é que descobriram o passado artístico do país. O barroco mineiro, por exemplo, até então era desconsiderado como o barroco no mundo. O reconhecimento de suas realizações é recente. Os modernistas é que visitaram Minas, como se viu como Mário antes de 1920 e depois em 24, com caravanas de escritores
que foram à Amazônia, ao Nordeste e ao Sul. Eles, Mário, sobretudo, é que perceberam a riqueza artística do que se fizera no final do século XVIII e fora vista como uma aberração. Aí eu vou pegar aqui um pedacinho. Mais 3 minutinhos, hein, boneca? Se quiser, eu paro até agora. Em conclusão, dá para nós duas falarmos e depois ainda ter um papo. Pois é. Então, eu deixo aqui, porque eu estou elaborando ainda essas questões, e aí eu escuto alguém também, porque eu vou ter que sair mais cedo, infelizmente. Até porque eu já tinha escolhido o Mário de Andrade, você se esqueceu desse detalhe, mas tudo bem, porque eu vou falar hoje en passant dele com a Anitta. Tá, daqui a pouquinho já estou lá. Eu venho falando da Anitta Malfatti. Ninguém está ouvindo, Tereza, você está sem som. Eu vi que você quis... que não tem problema que mais de uma de nós use o motor. Não, é porque quando ela começou a falar do Mário, eu falei... Porque vai trazer outra coisa. Lógico, não tem nada a ver. Enfim, o modernismo brasileiro estava diante de duas tarefas diferentes e igualmente importantes e dificilmente compatíveis, que era criar uma nova poesia e arte realmente nacionais, brasileiras, mas empregar para isso recursos das vanguardas europeias, porque os artistas iam todos estudar e ver o que se passava lá fora, né? Esse movimento organizado do modernismo de São Paulo, cujo um dos chefes foi Mário de Andrade, fez isso. Poeta experimental, prosador, sabia conquistar a nova geração inteira e imprimir uma unidade pessoal à mistura de tendências que se reuniram no movimento. Hostilidade total à burguesia semicolonial e ao individualismo estético, embriaguez da grande cidade e interesse pelo folclore, abolição da métrica tradicional e tendência para criar uma nova língua, a brasileira, diferente da portuguesa. E aí a psicanálise se apresenta de forma irrefutável. Freud e a Traumdeutung, que Wittels chamou de a autobiografia mais estranha da literatura, fizeram com que a literatura e a arte em geral parecessem sonhos diurnos. E os críticos, de vez em quando, colocando a psicanálise para interpretar as obras de arte. A literatura começa a empregar a psicanálise para interpretar a vida, muitas vezes não admitindo. Mas, se a gente pensar, o surrealismo, O'Neill, Gide, D.H. Lawrence, Joyce, Thomas Mann, neles a psicanálise serviu de pretexto para falar de sexualidade com franqueza inédita, transformando-se completamente o aspecto da literatura universal e a modernista no Brasil. A psicanálise terá, no terreno da literatura, consequências naturalistas e simbolistas. O realismo psicanalítico manifestou-se primeiro na forma de falar, de se manifestar. Ou seja, se eu sou artista e eu quero pintar o cabelo da senhora que eu estou pintando de verde, tudo bem, problema meu. Eu vou pintar o cabelo dela de verde, como a Anitta Malfatti fez. Se eu quero falar como o Mário, eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros? É isso aí. Falou assim.
Depois, ele fala isso em O Ode ao Burguês, viu? Chama-se O Ode ao Burguês, essa estrofe do Mário de Andrade. Depois, o naturalismo aparece na tendência de desmascarar os valores tradicionais, como se fossem meros resultados de desejos sexuais recalcados. Desmascaramento que dominará, sobretudo, o gênero de biografia romanceada. O mestre desse gênero, Stefan Zweig, que aplicou psicanálise em contos bem arquitetados. O simbolismo psicanalítico é capaz de dissolver os acontecimentos reais na vida e na ficção e símbolos de sonhos diurnos. Isso faz com que, cada vez mais, o romance perca o caráter realista, naturalista, de fotografia da realidade, para tornar-se lembrança ou associação vaga através daquela espécie de sonho que se chama arte. Como a gente já tinha falado antes, Mário de Andrade deu muita força para a Anitta todo o tempo de suas vidas. E aí nós tínhamos parado por volta de 1923, a Anitta já estava fazendo algum sucesso, mas ela achou por bem voltar para a Europa e passar lá uma temporada para se aprimorar mais. E aí ela vai embora para a Europa por um longo tempo, ela avisa que ela vai por um longo tempo. E o Mário, que era amicíssimo dela, super chegado, vou te levar no Porto, vou te levar no Cais do Porto, que naquela época usava-se isso, né? E ela fica esperando e ele não chega, e ela embarca. Mas, já embarcada, já em alto mar, ela recebe um telegrama. Urgente, querida amiga, choro de raiva, automóvel maldito. Escrevo hoje contando minha saudade e desespero. Perdoa. 1000 beijos nas tuas mãos divinas. Boa viagem, felicidades, Mário. E ela ficou de 23 a 28 na Europa e trocaram correspondência o tempo todo. Quando ela volta em 1928, ela é recebida como uma grande artista já no Brasil, já reconhecidamente como uma grande artista. Fez 1000 exposições, se consagrou mesmo. E até o final da vida, a Anitta guardou um grande amor por Mário. E ela demonstrou isso retratando ele em várias técnicas, em diversas expressões. Tem vários quadros da Anitta, do Mário de Andrade. Por isso que eu disse que alguma paixão recalcada tinha ali, não tenho a menor dúvida, porque ela não pintou nenhum dos outros como ela pintou o Mário, né? Agora, uma coisa muito curiosa é que, num determinado momento da vida, ela era assim, a coisa mais espontânea que existia. Se ela estava com vontade de fazer uma Nossa Senhora, ela tem uma Madonna que você olha e diz assim, eu nunca vi nada tão clássico na minha vida, cheia de ouro, toda. Você olha e diz assim, é do Rafael, é do... Enfim, ela pintava, se dava na telha dela, pintar aquela coisa doida, ela pintava, se ela resolvia... E ela resolveu fazer um quadro de Rugendas. E o Mário de Andrade ficou puto com ela. Mas assim descascou, dizendo que ela não tinha que fazer aquilo de jeito nenhum. Ele briga com ela, dizendo que ela tinha que pintar no estilo dela, que ela não podia fazer uma bobagem como aquela. Eles brigam e ficam sem se falar durante 10 anos, até que ele morre. Eles morrem brigados, sem se falar, nos últimos 10 anos da vida dele. Em 35, ele morre em 45. Ela vive até 1970, eu acho, uma coisa assim. E ela seguiu a vida, né? Aquilo foi assim traumático para ela, dele ter morrido, eles brigados, mas ela seguiu pintando, expondo, sempre o determinante dela era liberdade total. Bom, Tereza, Vazia. Agora, deixa eu falar, Cecília. Eu vou falar sobre a estética, eu não vou ficar presa no Mário, não.
Tá bom. Não, Mário, eu sei que é seu. É a estética do movimento. É de todos nós. Da Cecília em especial, mas é de todos nós. Vamos lá. Então, gente, eu hoje trouxe para vocês alguns recortes do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade. E o que me chamou a atenção, que esse texto não é um texto de 22. O texto de 22 aliás, não é de 22, é de 24, é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. De 22, o que ele vai escrever é o Escolas e Ideias, onde ele vai criticar toda a coisa classicista, né? E a herança, né, do parnasianismo e tudo mais, que ele vai criticar, eu diria assim, brutalmente. E aqui nesse pequeno livro, né, Manifesto Antropófago e outros textos, ele vai abordar, assim, numa passagem, uma passagem curta, alguns trechos do Escolas e Ideias de 22. Mas o que vai me interessar aqui? Eu vou ler umas passagens aqui para vocês, mas eu trouxe também que é um texto do Freud, de 1922, um texto maravilhoso, que ele nomeia uma neurose demoníaca do século XVII, onde ele vai comprovar, né, algumas afirmações que ele vinha fazendo a propósito da sexualidade, a propósito dos sonhos, da importância dos sonhos, a propósito das neuroses, como se constitui a cada neurose referida, de alguma maneira, à estruturação edípica. Freud escreve esse texto em 22, publica em 23. Mas o que isso tem a ver, né, com o que eu vou trazer aqui para vocês? Tem tudo a ver, porque nesse texto ele vai abordar uma neurose demoníaca do século XVII. Ele vai justamente abordar alguns escritos de um pintor, né, que tinha uma inibição em relação à questão da pintura. Esse pintor, ele tinha essa inibição em função de um pai que o proibia de pintar, né? E depois que o pai morre, ele começa a ter alucinações visuais, ele começa a ter, inclusive, convulsões físicas, onde ele diz que ele havia feito um pacto com o diabo. São dois escritos, um que ele diz que é um escrito onde ele se refere, eu vou ler para vocês aqui, né, ao Senhor, e depois um outro escrito que ele chama-se Christoph Heisman, um outro escrito que ele assina, né, escreve com sangue, escrito em vermelho, escreve com sangue, e ele fala do compromisso com o demônio, com Satã. E o que vai ser interessante? Freud vai mostrar que o que estava por trás de toda essa história, né, era a questão da culpabilidade em relação a esse pai, porque ele desejou a morte desse pai, quer dizer, uma coisa violenta em relação a esse pai, que o inibia, e uma vez que ele diz que ele faz esse pacto com o diabo, ele pôde, então, pintar. Então, no texto, eu não tive a oportunidade de colocar isso
aqui para vocês verem, no texto é bem interessante que aparece a figura, né, do demônio. Deixa eu ver se eu acho aqui. A figura do demônio... Ah, está aqui. Não vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar assim mesmo. Essa figura aqui, não sei se vocês conseguem ver, o demônio, o demônio e o pacto aqui escrito, né? E a partir desse momento que ele faz esse pacto é quando ele consegue pintar. E as únicas figuras que ele pinta, não sei se vocês observaram, estão referidas ao demônio. Então, finalmente, ele consegue pintar. E ele pinta o demônio com tetas, né? Então, alguma coisa referida à questão do feminino e tudo mais. O que isso tem a ver com a questão do Mário? O Mário, ele... Do Mário, não, desculpa. É o Oswald. Do Oswald. Vocês estão me contaminando aí com o Mário de Andrade. O Oswald, ele vai falar desse submetimento, desse complexo do brasileiro, né? Dessa dificuldade do brasileiro de olhar para dentro, de olhar para si. Sim. Só olhava para fora, só olhava para o estrangeiro, só valorizava o que vinha de fora. Então, aí, uma falta, né, de um reconhecimento nas suas origens, né, do que pudesse ser sustentado como função paterna e que desse lugar àquilo que era verdadeiramente as nossas origens. Apesar da gente reportar aos portugueses uma parte da nossa cultura, a nossa cultura não foi feita só, né, da cultura europeia. Foi feita também, e muito intensamente, da cultura indígena e da cultura africana. E é um pouco em relação a isso que eu ia falar Mário de novo, que o Oswald produz, já mais à frente, eu acho que foi 1927, depois eu checo aqui se é isso mesmo, o Manifesto Antropófago, que a gente precisa, né, sim, valorizar o que vem de fora, mas antropofagicamente mesclar isso com aquilo que diz respeito à nossa terra, à nossa experiência, como sujeitos, a gente pode dizer, né? Então, só para situar historicamente, né, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil é de 24, depois ele defende, né, a partir desse manifesto, ele defende uma revisão cultural do país a partir da valorização do elemento primitivo, tão presente em nosso cotidiano e esquecido, ou seja, recalcado, tal como Freud fala nesse texto do recalcamento, que é muito interessante que ele retoma o conceito de recalque nesse texto de Uma Neurose Demoníaca, né? Deixa eu ver aqui. O Manifesto Antropófago ele foi concebido em janeiro de 1928 e impulsionado pelo quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, com que Oswald foi presenteado em seu aniversário, publicado, então, no primeiro número da Revista de Antropofagia, em maio de 1928, acompanhado do desenho dessa obra, Abaporu, tá? Aí ele diz um negócio bem bacana. Como a proposta de assimilar as qualidades do inimigo estrangeiro para fundi-las às nacionais, aí ele abre aspas, mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como jabuti. Fecha as aspas.
São palavras do Oswald. Ele apresenta uma síntese dialética que procura resolver a questão da dependência cultural por meio da transculturação. Suas fontes explícitas são Marx, Freud, André Breton, que era o fundador do surrealismo, né? Montaigne e Rousseau, elementos das matrizes indígenas e africanas, repudiando a imposição da cultura europeia e valorizando a cultura popular. Aí ele diz um negócio bem bacana, que ele diz o seguinte: nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. Suas propostas mais ousadas são um novo marco inicial dessa história, fixado a partir da deglutição do bispo Sardinha, em 1554, pelos índios caetés, e a reelaboração da dúvida existencial hamletiana. Vocês veem que ele vai, então, convocando raízes europeias com as raízes experimentadas, né, pelo colonizador em terra brasilis, pelos habitantes da terra e pelos que foram trazidos como exilados, né? Tanto os como é que se diz? Os assassinos, os que tinham cometido todo tipo de crime na Europa, sobretudo em Portugal, também os africanos que foram trazidos como escravos, né? Mas é interessante aí, Tereza, que, de certa forma, ele categoriza as pessoas, né? Tem aí um preconceito embutido que, se a gente puder escutar melhor, quer dizer, não foram os cruzados, quer dizer, não foi a realeza, foram os africanos, foram os degredados, né? Eu acho aí tem um preconceito, ao mesmo tempo, não sei se você escuta... A gente pode ler, Emília, assim, sob vários vieses. Ele mesmo era um homem da elite. Não vamos esquecer que ele era uma família riquíssima. Aliás, como boa parte dos modernistas. Não, mas é isso, eu sinto aí, sabe, uma coisa aí, não foi a realeza que veio, porque se fosse seria melhor, não sei. Não sabemos, não sabemos. Possivelmente mas não. É difícil, né? É um julgamento difícil de fazer, não é não? Porque talvez eu acho que ele estava preocupado em romper com alguma coisa que estava muito enraizada, um certo adormecimento cultural nosso em relação a... Não, eu só estou marcando... Não vieram só degredados, vieram também gente de elite para cá. O que eu estou marcando é que a gente realmente estava imersa na cultura deles, é isso? É verdade, é verdade, é verdade. Estava esperneando para sair, mas quem era culto lá. Sim, é verdade. Europeu. Até hoje um pouco também, né, Emília? Quando alguém vem de lá, rende-se homenagem. Tapete. É verdade. Então, ele fala essa coisa, ele extrai do Hamlet, só que ele subverte a famosa frase do Hamlet, ao invés de to be or not to be, ele transforma to be or not to be. A alegria é a prova dos 9, ele vai dizer. Sim. Depois, assim que eu queria trazer também, né? Ele vai falar, ele vai se bater nesse manifesto a propósito da língua, né? Ele clama por uma língua sem arcaísmos, sem erudição, impossível quase, né? Natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, assim como nós falamos, como nós somos, né? Tirar a língua do dicionário e torná-la uma língua comum, uma língua que é falada em todos os lugares. Aí ele escreve um negócio bem interessante. Ele diz assim: não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardas. Eu acho que é uma crítica que ele está fazendo à academia, né?
os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos, 2 pontos, poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Era um pouco arrogante, né? A gente pode dizer assim. E aí, ele fala uma outra coisa interessante também. Uma nova perspectiva. Substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de outra ordem, sentimental, intelectual, irônica e ingênua. Né? Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Apenas ver com olhos livres. Aí eu acho que ele estava se referindo livre de preconceitos, mas como a Emília mesmo está escutando, né, o preconceito humanamente falando. Não, humanamente falando, o homem enquanto homem, né? Há preconceito aí. É verdade. Né? É verdade. Aí ele vai dizer, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Uma única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Aí ele diz assim, só me interessa o que não é meu. E eu acho isso totalmente psicanalítico. De respeito à questão da constituição subjetiva e tudo mais. Lei do homem, lei do antropófago. E aí eu queria fazer essa aproximação. Antropófago somos todos nós falantes. Sim. A gente extrai do campo do outro os discursos e os torna nossos, né? Esses outros discursos. Daí, Tereza, até essa história de autoria, se existe autor, se não existe autor, porque cada autor trouxe de outros, deste outro que você fala, né? Um saber que ele maneja de uma forma ou de outra. Então, até sobre a autoria, não só enquanto sujeito, mas como autor, já que a gente está tratando de arte e literatura. Sim. Muito bem lembrado. Aí ele diz assim, estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. Eu achei isso genial e acho que isso pode ajudar também a Sandra, que está trabalhando como é o nome dela? Como é o nome dela? A Gilca. Gilca Machado. Isso. Gilca. E mais, o que atropelava a verdade, olha que coisa bacanésima, super lacaniana. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o cinema americano informará. Eu achei isso totalmente lacaniano. Por quê? Porque ele está falando que, de alguma maneira, a função egóica ela é uma vestimenta para o sujeito, mas ela mascara aquilo que é da ordem do G, que não é o moi, o eu, né? A função egóica, mas que diz respeito ao G, que diz respeito ao que é inconsciente. Né? Aí ele diz mais assim, só vou avançar mais um pouquinho, depois eu quero ler algumas coisas sobre a neurose demoníaca, para vocês verem por que eu trouxe isso aqui. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade de Ouro anunciada pela América, a Idade de Ouro e todas as girls. Eu achei muito... Contra o Padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão.
O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo, gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. Aí ele diz, retomando aquela frase, nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, Catiti, Catiti, Imará, Notiá, Notiá, Imará e Peju. A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignários, e sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais. Aí, só um instante, vou ler só mais um pedacinho. Que esse trechinho que eu vou ler, ele se articula com esse texto da neurose. Depois eu explico por quê. Ele diz o seguinte: a luta entre o que se chamaria incriado e a criatura, ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu tabu, o amor cotidiano e o modus vivendi capitalista, antropofagia, absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem, a humana aventura, a terrena finalidade, porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas, ou seja, uma crítica à questão da religião. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual, é a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade, afetivo, o amor, especulativo, a ciência, desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento, a baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo, a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados. É contra ela que estamos agindo. Somos antropófagos. E depois, só para dizer o que ele está chamando aqui de antropofagia, antropofagia é simplesmente a ida, não o regresso, ao homem natural, anunciada por todas as correntes da cultura contemporânea e garantida pela emoção muscular de uma época maravilhosa, a nossa. O homem natural que nós queremos pode tranquilamente ser branco, andar de casaca e de avião, como também pode ser preto e até índio. Por isso chamamos de antropófago, e não tolamente de tupi ou parecido. Nem queremos inutilizar a nossa ofensiva com oleogravuras de tanga, nem besteiras de bodoque. Isso pode figurar como elemento figurativo e sensacional da nossa descida. Sem dúvida, gostosamente nos reportamos à época em que, no acaso deste continente, o homem realizava no homem a operação central do seu destino, a devoração direta do inimigo valoroso, transformação do tabu em totem. Mas não será por termos feito essa descoberta que vamos renunciar a qualquer conquista material do planeta, como o caviar e a vitrola, o gás asfixiante e a metafísica. Não!
Nem queremos, como os graves meninos do verde e amarelo, restaurar coisas que perderam o sentido. A anta, a senhora burguesa, né? O soneto e a academia. Eu vou ficar por aqui e vou só contextualizar um pouco o que tem a ver, né, esse texto, Uma Neurose do século XVII, escrita nos últimos meses de 1922 pelo Freud e publicada, né, em 1923, e esse texto posterior, eu não posso jurar que ele leu isso aqui, mas certamente, como vocês observaram, ele leu sobre o recalque, ele leu Totem e Tabu, ele leu Os Três Ensaios, ele leu muita coisa. Né? Esse texto foi escrito, então, nos últimos meses de 22. Nele, o Freud explica um pouco, né, o porquê que ele tinha interesse nas questões referidas à feitiçaria, possessões e afins, fenômenos, né, estranhos. Né? Ele tinha esse interesse porque ele era, antes de tudo, um pesquisador e ele queria saber o que isso tinha a ver com as questões referidas ao inconsciente. Né? Ele também se baseia, né, no Charcot e nas histéricas de Salpêtrière. Né? Ele vai falar, ele vai se lembrar, na verdade, da natureza das histéricas, do ataque histérico, e uma aproximação que o Charcot fazia com as possessões demoníacas descritas, né, nos contos medievais e tudo mais. E ele também, né, faz referência em duas cartas a Fliess, de 17 a 24 de janeiro de 1897, né, onde ele fala, né, das feitiçarias e das relações das feitiçarias com o demônio. O que isso tinha a ver com as fantasias inconscientes, com a questão da sexualidade e tudo mais. E lá pelas tantas, nesse texto, né, ele vai falar de como esse autor, Christoph Heisman, né, que era um pintor do século XVII, ele deixa passar nesses dois compromissos que ele firma com o diabo, né, questões referentes à sua relação com o seu pai. Então, na verdade, ele vai fazer uma articulação da morte do pai, do Christoph Heisman, com a questão da melancolia. E como o sujeito, quando ele não recebe, né, ele não consegue elaborar, né, aquilo que ele recebe como legado paterno, né, como isso cria um estado melancólico, pode criar um estado melancólico, ou outra sintomatologia qualquer referida, né, a essa ausência da possibilidade de fazer o luto. No caso desse sujeito, estou até ficando com calor, esse recurso, né, ao pacto que ele teria feito, ao pacto com o diabo, é uma forma, né, dele, de alguma maneira, não sei se a gente pode dizer isso, mas fazer suplência, né, a essa carência sentida desse pai, e ele, através disso, se autorizar a pintar, né? Sair dessa posição de inibição. E eu acho que o Oswald, né, e ele se apropria, né, da ideia lançada
pela Tarsila, sua companheira, depois, né? Mas nas conversas e tal, ele fica fascinado com esse presente que ele recebe, e ela vai falar, eu não me lembro bem qual é a palavra abaporu, que come, né, gente, não é isso? É alguma coisa assim, acho que foi o Luiz que trouxe isso da outra vez. Não foi, Luiz? Foi Qual é o o sentido da palavra abaporu, que eu não lembro agora? Abaporu queria dizer o antropófago, o homem que come o O outro. antropófago, que come gente, não é isso? Tereza, vou ter que sair, me desculpa. Ah, não tem problema. Fico triste porque você não vai escutar, mas ok. Pois é, Você já eu tinha também. avisado. Você já Eu tinha avisado. Tchau. Então, ele assina esse compromisso com o diabo a fim de se livrar da melancolia. Essa é a questão, né? E ele escreve, então eu vou ler aqui para vocês. Eu, Christoph Heisman, subscrevo-me a este senhor como seu filho obrigado até o 9º ano de 1669. Ora, depois o Freud, comentando sobre isso, ele vai dizer: a questão sexual está aqui, a questão da gestação está aqui, porque o inconsciente não faz diferença entre 9 anos ou 9 meses. Ele vai destrinchar esse compromisso do Christoph de várias maneiras, né? Do ponto de vista do que ele queria sustentar como sujeito, né? Ele faz sintomas em função de uma carência, de um luto não feito, né? Enfim. E o segundo compromisso do Christoph, que ele assina com sangue, ele escreve diferente. Então, primeiro, eu, Christoph Heisman, subscrevo-me a este senhor como seu filho obrigado até o 9º ano de 1669. E depois, eu, Christoph Heisman, assino um compromisso com este Satã de ser seu filho obrigado e, no 9º ano, pertencer-lhe em corpo e alma. Então, aí Freud vai chamar a atenção e diz: há uma inversão. Não é o demônio que pede, mas o pintor que demanda. É ele quem subscreve, né, em relação ao demônio. E o pacto? O demônio compromete-se a substituir o pai perdido pelo autor, né, desse compromisso. Então, esse é o pacto. E é interessante porque o Freud ele vai mostrando, né, como todas... Depois ele vai retomar, porque essa história toda foi contada não pelo próprio Christoph, mas pelos clérigos, né, que fizeram a suposta cerimônia de exorcismo, né, do demônio, do corpo desse sujeito, que depois, olha só que coisa impressionante, ele abre mão dessa história toda, né? E vocês têm que ler, é um texto muito bacana, vocês têm que ler. E depois ele se entrega, ele entra para a ordem, né, desses clérigos. Então, ele renuncia à vida de pintor, à vida sexual, né? E ele, então, a partir desse pertencimento, cessam os sintomas. Só que os clérigos da ocasião dizem que foi o exorcismo que fez com que ele parasse de ter toda aquela sintomatologia, de fazer convulsões e de revirar os olhos, de dizer impropérios e tudo mais. Então, assim, era isso que eu tinha que dizer para vocês, que eu trouxe, e que eu quis articular com essa tentativa do Oswald de valorizar, não só dele, de todos os outros, né?
Mas nesse manifesto, o antropófago ele coloca, né, muito claramente o que ele está chamando de antropofagia, e que a gente, lacanianamente e até freudianamente, pode falar da incorporação dos significantes do outro, né? De como você torna seu o que vem de fora, né? E você esquece que vem de fora, né? Se apropria, né? Como isso é necessário para a constituição subjetiva, enfim. Bom, eu vou deixar, então, agora um espaçozinho aqui para as questões. Para nós três. Para mim, para Emília e para Cecília. A verdade é que já são 7h10, né? Até Não. 7h30, não é isso? Não sei. Não é isso? Não é... Normalmente a gente faz até às 7, porque depois tem a aula da... Ah, entendi. É porque a Emília falou que tinha que sair às 7h30, eu fiquei confusa, foi isso. Não, ela tinha um jantar às 7h30. A gente tem agora, Cláudia, vocês ou não? Não, acho que hoje não tem aula da Cláudia. Tem? Está sem som. Não, só dia 4 agora. Porque Então, semana a gente que não vem... pode conversar um pouquinho, rapidamente? Pode, justamente. Se não tem aula da Cláudia, podemos. Se fosse a aula da Cláudia, eu teria que pedir desculpas. A Jerusa botou aqui. Abaporu significa homem que come gente ou homem antropófago, palavras de origem tupi. Aba, homem, pora, gente, e comer. Aí a Márcia está falando aqui, ótimo texto, escuto pulsional na antropofagia, tanto na demanda oral quanto no desejo invocante. É verdade, Márcia, verdade. Bom. Acho que teve mais alguma observação aí, não teve? Eu não estou vendo. Jerusa, que maravilha a interface entre a literatura e a psicanálise. Quanta emoção na sua voz, Tereza, em diálogo com a força e tamanho da Semana de Arte Moderna. Obrigada, Jerusa. Bacana. Só? Márcia, quer falar alguma coisa? Márcia? Jerusa, quer falar alguma coisa? Cecília? Cláudia, Sandra, Luiz? Luiz! Eu já falei pelos cotovelos, não falo mais nada. Eu estava falando, esse significante realmente me remeteu ao pulsional, né? E aí eu fiquei pensando, Tereza, também na questão do estranho familiar, né? Que você trouxe lá no início. Sim. Enfim. É legal se falar nisso, Márcia. Porque semana que vem nós vamos falar disso, né, Cláudia? Faz o marketing. Fala aí, Claudinha. A gente vai receber um convidado, o nome dele é Paulo Farias. Ele vai falar um pouco sobre as mulheres latinas, mulheres artistas latinas, né? E aí ele vai falar sobre o autorretrato, os autorretratos dessas mulheres. E aí a gente vai trazer um pouco dessa teoria do estranho, né? Do inquietante, para poder articular isso aí. Então, não percam. Vai ser bem bacana. Não vai ser daqui a 15 dias, não. É semana que vem mesmo. Dia 27, o primeiro convidado, exatamente. Luiz, não quer falar nada? Sandra? Cecília? Olha, só lembrando, as contribuições são excelentes porque trazem uma possibilidade de uma visão mais ampla, né, da semana de 22, assim. Então, a gente vê panoramicamente, né? É muito gratificante participar. E, a respeito desse texto de Freud que você coloca, o tempo todo me remeteu a essa... Porque Freud se faz acompanhar na sua escrita o tempo todo da literatura, né? Sim. Ele está sempre em diálogo com algum autor. E aí, nesse caso, me parece em franco diálogo com Fausto, porque ele foi criado nesse caldo de cultura o tempo todo, que nós pesquisamos as notinhas de pé de página para fazer nosso grupo, né? Então, realmente, você vê o tempo todo como é que ele está habitado, né, pela literatura do Fausto.
né, que faz um verdade. pacto com o diabo. verdade. Então, assim, aí ele traz até a articulação, é um momento privilegiado, eu acho, até que ele faz a articulação com a literatura e traz na Exatamente. figura de um caso clínico, né? Isso, isso. Ele fala longamente do Goethe no Fausto. Porque ele foi Longamente. criado nesse caldo. Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, isso habita demais o imaginário alemão. É. Olha aqui, Até hoje, eu diria. vou dar uma parte só aqui. Nessa época aí, vocês devem se lembrar, até por causa daquela famosa carta lá do Mário de Andrade, as patografias, psicobiografias com a história da psicanálise ganharam o maior sucesso. Tanto que o Mário de Andrade faz referência, que eu citei no outro dia aí na nossa reunião, ao Peregrino Júnior, que fez Constituição e Doença de Machado de Assis. Aliás, era da época, você fazia, isso até que ele comentou aí, você fazia da obra do sujeito uma interpretação sobre o autor da obra. Então, ele escreveu isso por causa disso. É até interessante como é que a psicanálise serviu para essas... quer dizer, só pode se entender hoje como coisas folclóricas, né? Você fazer essa linha direta entre o texto do autor, né, com a vida dele. Evidente que tem toda a ligação, mas não dá para sair assim, porque ele não está dizendo nada. Normalmente, eles não estão aí para dizer nada. Né? Então, eles fazem assim, e muito interessante, porque pegaram um livro que é, assim, para nós que somos do ramo, horrível, do Peregrino Júnior. E, como eu disse até a vocês, citei na outra vez, como é que aquele hipotético psicanalista, né, ele atendia por cartas, tinha consultório, nunca fez análise na vida. Tudo que aconteceu com ele, ele foi receber uma carta do Freud parabenizando ele pela divulgação que ele estava fazendo da psicanálise. Mas teve grande divulgação da psicanálise nesse meio aí cultural dessa época. De uma certa forma, botou a psicanálise para se chamar a atenção sobre ela. Né? Uhum. Verdade. Uma forma de chegar à psicanálise até no Brasil, né? Foi. Esse cara que eu falei chama-se Gastão Pereira da Silva. Pereira da Silva. Ele nunca teve... Até eu posso dizer que é engraçado que o meu pai lia os livros dele. Os livros que eu tenho aqui, os dois volumes do Gastão Pereira da Silva, foram do meu pai. Né? E ele tinha, entendeu, um programa, tudo. Ele fazia uma psicopatologia da vida cotidiana do Freud, mas num programa de rádio. Né? Então, era muito engraçado isso para a época. E várias pessoas usavam, se consultavam, etc. Ele dava pitaco para tudo que é lado. E, ao mesmo tempo, tinha essa coisa de você fazer a interpretação da vida do autor pela obra dele. Né? Sim. Machado de Assis mesmo foi homenageado com uns 3 ou 4. Psiquiatria de Machado de Assis, do Zé Leme Lopes, né? Um dos exemplos mais contundentes assim. Mas é engraçado, é até interessante. Né, que os analistas, mas ao mesmo tempo, Luiz, não sei se você concorda, mas os analistas hoje, eles se retiraram desse lugar de difusão da psicanálise, dos meios, né, de comunicação mais assim. Eles estão agora na internet e tudo mais, mas eles perderam um pouco dessa... Como é que eu posso dizer? Contribuição. Essa poesia, né, dos primeiros, digamos assim, que tinham assim, esse compromisso em falar com aqueles que desconheciam a psicanálise. Você não vê mais isso. Você vê assim, uma coisa mais de universitária ou de angariar paciente através dos meios de comunicação. Até porque não tem mais essa coisa, esse frescor de só transmitir. Né? Mas você pode pensar que, na época, eles faziam uma clínica, né, com esse pessoal aí. Então, você escrevia uma carta, eu estou fazendo isso, o que é que o senhor acha? Eu acho isso e aquilo, cada do seu pai e da sua mãe. Hoje, todos você vê, tem uma quantidade enorme.
No outro dia eu me dei ao trabalho de ficar vendo, né? Tem um camarada lá dando aula sobre histeria, mas ele dá várias contribuições do Jung, psicanálise. Então, é até engraçado você ver as coisas. Mas ninguém fala de cliente, cliente que eu digo o público em geral. O cara está fazendo xixi na cama, que o outro bateu na mulher, que o outro fez isso, fez aquilo, que lá tem tudo. Né? Nesses antigos aí, eles faziam essa clínica aberta, né? Que o cara escrevia uma carta, perguntava e ele dizia o que era. Não precisava desse negócio de transferência, de divã, não precisa nada disso. Escrevia uma carta e tal, e o cara dizia o que era e tal. Era muito mais divertido e, possivelmente, muito mais até interessante de ouvir. Mas hoje não é possível fazer isso, nem ninguém vai se atrever a fazer isso. Mas, naquele tempo, fazia e dava um ibope danado. Né? Gastão Pereira da Silva tinha até consultório, nunca se analisou na vida. Né? Ainda conseguiu uma coisa que nenhum de nós tem, uma carta de punho, do próprio punho do Freud, valorizando ele, divulgando a psicanálise e tal. Quem tem isso? Eu vi essa carta na minha mão, porque quando eu estava no colégio freudiano, a gente foi fazer uma entrevista com ele, ele ainda estava vivo, e ele mostrou essa carta para a gente. Imagina! Eu peguei na minha mão essa cartinha, fiquei morrendo de vontade de pegá-la de vez. Pois é, engraçado, né? Mas... Gente, é isso. Acho que já está bom, né? Um beijo e até semana que vem. Beijo, queijo. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.